de nosso Senhor Jesus, tivemos acesso a essa graça e estamos firmes, esperando a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma virtude teologal que tem que ser uma característica de todos nós que cremos em Deus, a esperança. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, falando sobre as virtudes teologais, diz assim: as virtudes humanas se fundam nas virtudes teologais que adaptam as faculdades do homem para participar da natureza divina, pois as virtudes teologais se referem diretamente a Deus, dispõem os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade e têm a Deus uno e trino por origem, motivo e objeto. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Hoje nós vamos falar sobre a virtude teologal da esperança, que fundamenta a certeza e a confiança que nós temos que um dia vamos nos encontrar com Deus no céu. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a não colocar os sonhos, os projetos deles somente neste mundo que passa. Como diz a Bíblia, nós não somos cidadãos deste mundo aqui. O céu nos aguarda. Está começando mais um programa Educar na Fé. Meu nome é Eliette, esposa do Márcio. Nós somos casados há 14 anos e temos 3 filhos. Giovanni, de 13 anos, Isabela, de 10 anos e Lucas, de 6 anos. A esperança, ela é uma das virtudes teologais, né, junto da fé e da caridade. E nós recebemos esse dom no nosso batismo, não é? Então, a esperança, ela é teologal porque ela não depende do nosso esforço, né? Nós a recebemos como um dom de Deus. E sem fé não é possível ter esperança. Por isso que a palavra vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. Então nós buscamos, com a fé que recebemos dos nossos pais, pelo batismo, nós procuramos exercitar, colocar em prática essa virtude dentro da nossa casa, diante das situações que a gente vive na nossa vida, dos reveses, né, das intempéries, dos imprevistos. A gente busca colocar em prática a nossa fé e experimentamos, né, a esperança como também um dom de Deus que dá aquela certeza, né, de que as coisas não se resumem naquilo que a gente vive aqui, nesse mundo, né? Seja um sofrimento, seja um momento bom, assim, de alguma conquista, né? De alguma superação. A gente sabe que tudo vai passar, mas o amor de Deus não passa. E o que faz a gente acreditar nisso é a nossa fé, é a nossa esperança. São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e também vã é a vossa fé. O Cristo se fez homem, habitou entre nós, morreu, mas morreu o corpo, a carne de Cristo. A alma, a divindade permaneceram vivas. Assim também nós, quando a gente morre, o corpo morre, mas a alma imediatamente vai diante do Senhor. A alma não morre. E ele quis então com isso mostrar, depois de 3 dias ressuscitando, qual o caminho que haveremos de trilhar. Porque essa é a nossa verdadeira esperança. Mesmo passando por esse vale de lágrimas, um dia nós vamos ressuscitar e nos encontrar para sempre com o Senhor. E é isso que nós ensinamos aos nossos filhos. E hoje, de maneira assim muito concreta, nós vivemos uma situação na nossa família. O meu pai já está há bastante tempo, já há quase 3 meses,
numa UTI de um hospital após fazer 3 cirurgias do seu intestino. E a última cirurgia, meu pai ficou em coma induzido, depois meu pai teve a sedação retirada. No meio dessa história, meu pai tem 73 anos já completados, teve uma parada cardíaca, e depois dessa parada cardíaca, ele não consegue mais acordar, né? Mesmo com toda a sedação retirada. Então ele já teve 3 infecções, venceu e voltou de novo. Então, assim, numa situação muito difícil, né? Muito dolorida para todos nós da família. Mas o que nos sustenta nesse tempo todo, né, em que meu pai se encontra na UTI em estado gravíssimo, estado grave, gravíssimo, ou seja, com a possibilidade de realmente ele vir a falecer a qualquer momento, o que nos sustenta é a nossa fé. É onde a gente encontra o refúgio, a segurança, que não está, mesmo sabendo que meu pai, mesmo sendo num hospital público em Brasília, ele recebe toda a assistência, a melhor assistência que ele poderia receber, né? Disso nós somos testemunhas. Mesmo ele tendo toda a força que a gente percebe que ele tem, né? Desse tempo todo de UTI, a gente se vê diante do limite, porque a gente não pode fazer mais pelo nosso pai. O que nós podemos fazer por ele é rezar, né? É pedir a Deus que derrame sobre ele o Espírito Santo todos os dias, colocar em Deus muitas vezes aquelas perguntas, né? Por que esse tempo todo? Por que esse sofrimento do meu pai, esse sofrimento nosso? Mas a gente também não tem como não perceber tudo aquilo que Deus tem feito no nosso coração, na nossa família. A nossa família está unida, rezando o Santo Terço todos os dias, né? Não só pela situação do meu pai, mas por todas as outras intenções, né? Por todas as outras realidades da família. Então, nós, os filhos, né, estamos unidos, cuidando da minha mãe, cuidando dos negócios do meu pai, né? Mesmo cada um na sua realidade, eu com a minha missão na Canção Nova, como membro consagrado, né, da comunidade Canção Nova, meus irmãos, cada um na sua realidade, cada um no lugar onde mora, mas estamos unidos para honrar o nosso pai e a nossa mãe nesse tempo. E o que nos dá motivação é a nossa fé. É a esperança de que, mesmo que o meu pai não volte, como a gente quer que ele volte, né, para nós, para que a gente possa abraçar e beijar ele muitas vezes ainda, saber que um dia nós vamos dar esse abraço nele, né? Na vida eterna. Meu pai teve toda a assistência que ele precisava, por misericórdia de Deus, ele teve toda a assistência que ele precisava antes da última cirurgia. Ele recebeu a unção dos enfermos ainda 4 vezes, né, depois dessa última cirurgia na UTI, mesmo estando nesse estado que ele se encontra ainda. Então a gente só pode agradecer a Deus, né? Parece uma coisa completamente louca, né? A gente agradecer a Deus pelo pai que está na UTI, né? Mas a gente reconhece a mão de Deus, né? Porque é Deus quem conta os nossos dias. Então, quando a gente busca em Deus, não as respostas, né? Mas busca em Deus abandonar o nosso coração, a nossa vontade, né? Aquilo que a gente não entende, Deus nos consola, Deus nos dá força. E a nossa esperança, ela é renovada. Não a esperança de que as coisas mudem neste mundo, mas a esperança que nos dá a certeza de que nós nos encontraremos no céu. Amém. Amém. O que tem de mais importante para ensinar aos nossos filhos é a fé. Porque mesmo que esteja o mundo em total desordem, desabando, os sonhos dos nossos filhos não acontecendo, desemprego e tantas outras coisas que vão acontecendo pelo caminho, se tiver a fé, vão ficar inabaláveis, vão conseguir suportar e passar por todas essas dificuldades, olhando sempre para o alto. O contrário da fé é a desesperança, que é a falta de esperança. Mas para que uma pessoa tenha fé, ela precisa conhecer a sua fé, ela precisa conhecer a doutrina da sua igreja. É por isso que é tão importante, desde que a criança é pequena, ela ir aprendendo sobre Deus, sobre a presença de Deus, aprendendo sobre a palavra, a Bíblia,
a catequese, o conteúdo catequético, tudo isso vai formando na criança o alicerce, a base da sua fé, que depois vai vir em socorro dela em todas as situações e ela vai sempre ter um olhar de esperança diante das situações. Porque ela vai saber que as coisas não vão acabar só aqui, né? Você tem que olhar para o céu, você tem que olhar para mais alto. Nós sabemos que os primeiros catequistas, né, dos nossos filhos somos nós, né? Então eu venho pedindo sempre a Deus a graça de me inspirar, nos inspirar, né, para que a gente possa catequizar os nossos filhos, passar a nossa fé, né, para eles, plantar essa sementinha do Evangelho no coração deles. Então, o primeiro passo é o batismo, né? Então, eles receberam o batismo, eles receberam o Espírito Santo com os dons, né? Com a fé, com a esperança, com a caridade. Mas como fazer crescer, né? Essa esperança no coração deles, né? Então, a experiência que a gente faz aqui em casa é nas pequenas coisas, de maneira muito simples. Em família, a gente tenta fomentar a fé, a esperança através da nossa oração em família, né? Todos os dias a gente reza o Santo Terço juntos, então a gente convida, né, cada um deles a colocar suas intenções, né? Rezar pelo vovô que está doente, quais são os seus amiguinhos, né, que precisam de oração, a situação da nossa comunidade, tudo aquilo a gente vai, né, trazendo no coraçãozinho deles para colocar diante de Nossa Senhora, né, para que ela interceda por nós. Também na palavra de Deus, né, no estudo da palavra, eles participam do grupinho de oração, então eles já trazem as palavrinhas que eles precisam fazer o estudo deles, né, durante a semana. Então a palavra de Deus vai fazendo crescer, né, a fé, a esperança no coraçãozinho deles.